O Google tem uma participação bem tímida no mercado de notebooks pessoais, só que no campo educacional, a gigante das buscas é a principal opção de escolas, professores e alunos. E agora eu estou aqui para a gente bater um papo sobre o Chromebook 11N7, fabricado pela Acer, que é um aparelho bem compacto que tem foco justamente nas salas de aula, mas que também pode ser uma alternativa para você que está a fim de uma máquina bem mais simples, sem muita firula. Fica comigo nesse vídeo que eu conto tudo o que tem de bom e quase bom nesse aparelho. Deixa eu contar uma história pra vocês. Na minha época de escola, que faz, algum tempo, melhor a gente não entrar nesse assunto, foram poucas as vezes que eu tive aula de informática ou usava computador em sala de aula. Tudo era basicamente feito no papel. É por isso que não tem como não ficar impressionado com o tamanho desse pequeno aqui. Ele mede menos de 30 centímetros de largura, tem 21 centímetros de profundidade e pouco mais de 2 centímetros de altura, isso com a tampa fechada. Ele pesa pouco mais de 1 kg, o que faz dele um dos dispositivos mais leves e compactos para se transportar. Eu achei ele um pouco pesado comparado a modelos normais de notebooks e ultrabooks rodando Windows. Mas é sempre bom a gente lembrar que a gente está falando aqui de um dispositivo muito básico. Então essa característica acaba ficando em segundo plano. Mesmo sendo pequeno desse jeito, o Chromebook N7 foi pensado para lidar com situações comuns em uma sala de aula. E é por esse motivo que ele tem um design bem simples, com cantos arredondados em borracha e uma textura mais fosca e antiderrapante na tampa, que é ideal contra quedas e alguns arranhões. Ainda é um dispositivo com o corpo todo feito em plástico reforçado, o que é suficiente para uso diário sem grandes riscos. E olha, bota reforçado nisso, porque agora a gente tem algumas imagens de dor e sofrimento. Bom, você viu aí que o N7 ele foi feito para aguentar o tranco e ele sobreviveu muito bem aos nossos testes. A gente teve um pouco de ressalva na hora de soltar o aparelho no chão e a gente fez isso algumas vezes. Na primeira queda e depois de jogar água no teclado, ele demorou alguns minutos para reiniciar, mas depois ele funcionou normalmente. Na segunda vez, a mesma coisa. Então, o que parece é que tem que esperar um certo tempo até que você possa ligar o aparelho de novo. Então, segundo a Acer, o N7 suporta quedas de até 1,22 m de altura, que já é maior do que a maioria das mesas ou caso você esteja segurando ele no colo. Toda a sua carcaça é resistente à água. Aliás, ele pode absorver até 330 milímetros de líquidos, caso você derrube água em cima do teclado, por exemplo. Isso graças a um sistema de drenagem que fica embutido dentro do aparelho. E tem mais, ele suporta pressão de até 60 kg e temperaturas extremas de frio e calor, entre 6,5 graus Celsius a 60 graus Celsius. O que é uma temperatura aí bem alta, convenhamos, até porque o aquecimento global tá aí, é real e afins. E é isso. Galera, só lembrando uma informação muito importante. Os testes que a gente fez aqui, que você viu nas imagens, tanto de derrubar água em cima do teclado, quanto em derrubar o notebook no chão, eles não se aplicam à nossa vida real. Você pode até derrubar por acidente o notebook ou esbarrar um copo de água em cima do teclado, mas lembre-se, são apenas testes que a gente conduziu aqui, a gente fez várias vezes, a gente derrubou pelo menos umas 5, 6 vezes o notebook no chão, então não se aplicam à vida real, é isso. Sólidos também são o teclado e a tela sensível ao toque. Então no teclado as teclas elas são bem leves e muito responsivas. E o touchpad talvez tenha sido um dos melhores que eu já usei em um notebook compacto. Tem alguns atalhos bem legais que você acessa diretamente pelo teclado, que fica ali na parte superior. E eles se resumem a comandos muito úteis, como voltar ou avançar nas páginas do Chrome, modo para tela cheia, diminuir ou aumentar o brilho ou diminuir e aumentar o som. O display LCD Touchscreen tem 11,6 polegadas e resolução HD de 1280 por 720 pixels. É estranho usar um aparelho com essa resolução quando você já está tão acostumado ao Full HD, seja no notebook ou no smartphone.
mas não deve ser algo que atrapalhe a experiência se você está em busca de um aparelho menos robusto. Eu achei também que as cores, elas ficaram escuras demais, mesmo em serviços com fundo branco, como é o caso do YouTube e o próprio site da PC World Brasil. O brilho máximo ele chega a 235 nits, que no final das contas não chega a ser tão brilhante assim. Apesar da tela ela não ser reversível, ela tem abertura de 180 graus. Não que essa função seja extremamente necessária, mas pelo menos ela está lá caso você queira deixar o aparelho um pouco mais esticado. Particularmente, eu deixei ele nesse formato algumas vezes quando o notebook ele esquentava demais em cima do meu colo. Aliás, está aí outra coisa que você precisa ficar atento. O N7 ele fica quente rapidinho, principalmente se você tentar abrir vários apps ao mesmo tempo. Depois da resistência e durabilidade, a bateria ela vem como segundo item excepcional no Chromebook N7. Até porque, de novo, a gente tem aqui um aparelho mais básico e pensado para estudantes. Por conta disso, o aparelho ele tem autonomia de pouco mais de 10 horas de uso e isso com mais de um aplicativo aberto. Embora a maior parte do consumo venha do Google Chrome, que, na verdade, ele é campeão de consumo de CPU em qualquer dispositivo. Nos meus testes de aproximadamente um mês e meio, eu precisei recarregar o Chromebook somente 2 vezes. Já no hardware, mais uma vez eu te faço alerta. O N7 é um aparelho sem configurações avançadas. Ele tem um processador básico de 1.6 GHz e 4 GB de memória RAM. Isso é bom para tarefas mais básicas de uso escolar, como usar o Google Documentos, ou reproduzir um vídeo do YouTube, navegar pela Play Store e também usar os recursos de multitarefa. Mas eu notei uma certa lentidão no uso de diversos apps ao mesmo tempo, ou quando tinha várias abertas no Google Chrome. No jogo Free Fire, por exemplo, era comum me deparar com quedas constantes de frames. No Twitch, a mesma coisa, a imagem ela travava direto enquanto eu assistia um stream. Até na hora de usar a tela sensível ao toque, me ficou perceptível que o N7 ele pode não responder a alguns comandos instantaneamente. No geral, a performance é satisfatória para a proposta do produto, que é de um ambiente mais escolar ou familiar. Isso se você não for um usuário ferrenho de notebook. E nada de salvar toneladas de arquivos. O Google ele quer que você use a nuvem para poder armazenar suas fotos, vídeos e outros conteúdos. Já que o N7 ele vem só com 32 GB de capacidade interna e uma parte dessa capacidade de armazenamento já é reservada para o sistema operacional. O áudio do Chromebook também fica dentro da média. Ele é bastante alto, então mesmo que você esteja em um espaço barulhento, os sons eles vão se sobressair. Os sons eles não saem tão claros, o que gera aí um efeito um tanto estridente em algumas músicas ou vídeos. Além de prezar pela simplicidade, o Chromebook tem por objetivo levar a experiência do Android para telas maiores, no caso, telas de notebooks. De início fica um pouco confuso, porque o acesso aos aplicativos não são exatamente iguais aos que você encontra no sistema para celulares. Mas aí é questão de tempo. A disposição, o layout das ferramentas, até a navegação, tudo é parecido com o que a gente tem no Android. E fica melhor com a tela sensível ao toque. Eu até tentei usar o touchpad e o mouse, mas na maior parte do tempo o que melhor funcionou para mim foi a tela touchscreen. Agora, o que me incomodou um pouco, e isso também entra no quesito da performance, é que quase todos os aplicativos dão uma travada no layout mobile, logo quando são iniciados. O que isso quer dizer? Que toda vez que eu abria o aplicativo, aparecia a versão mobile dele em vez da versão adaptada para o notebook. A impressão que eu tive é que o sistema do Chromebook ainda não foi totalmente otimizado para receber todas as ferramentas da Play Store, que originalmente estão em aparelhos que rodam o Android. Isso sem contar que quando um app demandava muito processamento, ele simplesmente fechava, como você está vendo aí nas imagens. Por outro lado, tem uma coisa excelente nisso tudo que eu estou falando. Os apps nativos do Chromebook, como o navegador, o Chrome e o Gmail, eles funcionam mesmo que você não esteja conectado na internet. Ou seja, você pode começar a escrever um e-mail ou um documento que ele vai ser sincronizado assim que você voltar a se conectar com a sua conta do Google. E tem mais 2 coisas rapidinhas que eu quero comentar com você. A primeira é que o Chromebook ele tem várias portas, mesmo para um notebook tão pequeno. São duas portas USB 3.0, uma saída HDMI, um conector P2 para microfone e fone de ouvido e um leitor de cartão de memória tipo SD. Então tem bastante entrada e saída caso você queira ligar o aparelho em um projetor ou até mesmo numa TV. A segunda coisa é que a webcam do Chromebook é boa, mas não captura em alta definição. E
é isso, não tem mais o que falar. Então depois disso tudo que a gente ouviu aí, que eu contei pra vocês, um resumão. O Chromebook 11N7 é um aparelho basicão que visa atingir uma parcela de usuários que gostam de usar o notebook apenas para usos mais simples. Nada de uma super performance, nem recursos extremamente espetaculares. Aqui a gente ainda tem um dispositivo pensado inicialmente para o uso escolar, mas que pode tranquilamente ser o seu notebook se você não liga muito para especificações. Ele está disponível no mercado brasileiro por R$2.000, o que é um preço aí bem caro para o pouco que ele oferece. Mas conta aqui para mim nos comentários suas dúvidas sobre o Chromebook N7 e o que você achou. Também aquele protocolo todo, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo para a gente poder crescer aqui no YouTube e é isso. Valeu, falou, beijo, tchau!